25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu até não ia tocar no assunto, mas para satisfazer a curiosidade dos flamenguistas, de modo especial a nossa querida funcionária Catarina, eu vou dizer que o Vasco até sabe, senhor presidente, o presidente do Vasco, Roberto Dinamite, já estava com a intenção de comprar aquele jogador que joga no Flamengo com o apito na boca. O Vasco estava querendo comprar aquele. Mas agora é muito, tem que comprar 5. Porque o Flamengo joga com 5. De apito na boca, de bandeirinha lá atrás, quer dizer, fica difícil ganhar. Ontem o Brasil inteiro assistiu a garfiada que deram no nosso querido Vasco da Gama. Então eu vou responder a Catarina que é assim mesmo, é assim mesmo. Quando os bons ganham na marra, fica triste para a gente quando os humildes perdem com dignidade. Mas é claro que é em tom de brincadeira respondendo a nossa querida Catarina. Eu tenho 2 importantes assuntos para tratar hoje, deputado. O primeiro se refere à regulamentação da profissão de motorista de ambulância, proposta do projeto de lei 611 de 2011 de minha autoria, apensado ao PL 7191 de 2010 do ilustre deputado Dr. Biali. Apesar dos esforços, este último foi vetado integralmente pelo governo, que causou decepção aos trabalhadores. Em sua justificativa, o governo, mal assessorado que foi por alguns assessores, alega que os municípios pequenos teriam dificuldades financeiras para arcarem com tais despesas, o que não é bem assim. Haja vista que são poucos os motoristas oficiais dos municípios que desempenham tal atividade. Na verdade, não estamos falando de um motorista que transporta mercadoria ou animais, e sim de um profissional altamente especializado, cuja perícia resulta na ampliação da possibilidade de salvamento de vidas. Em sua grande maioria, são debilitadas, inconscientes ou em estado crítico. O assunto é tão atual e importante que foi objeto de sessão solene realizada recentemente nessa casa. Já estava na hora do Parlamento brasileiro demonstrar o seu reconhecimento pela atividade de motorista de ambulância. E foi exatamente o que a Câmara dos Deputados fez. Conheço bem o trabalho complexo desses profissionais e sei quanto é árduo o seu ofício. Enganam-se aqueles que pensam que o motorista de ambulância dirige apenas um veículo, só um veículo, onde a agilidade e a competência, na verdade, esses trabalhadores transportam vidas, onde a agilidade e a competência fazem toda a diferença. A maioria deles são verdadeiros psicólogos. Haja visto que durante o trajeto até o hospital, ou até o posto de saúde, ou até o médico, acabam consolando pacientes, acompanhando-os com palavras de alentos e de esperança. Lá na minha região, no meu querido estado de Santa Catarina, e creio que em todo o Brasil, a situação é bem parecida. No que dependeu deste parlamentar, o que era possível fazer, eu fiz, para que a profissão fosse regulamentada. Elaborei, inclusive, o projeto de lei 6907 de 2013, que institui o Dia Nacional do Motorista de Ambulância. Lá no meu estado, deputado Luiz Couto, dia 10 de outubro é o Dia Estadual do Motorista de Ambulância. Em vários estados da federação já é reconhecido o dia 10 de outubro como Dia Estadual do Motorista de Ambulância. E agora nós demos entrada a um projeto de lei que levou o número 6907 de 2013, que institui o Dia Nacional do Motorista de Ambulância. A decisão da nossa querida presidente
abalou os ânimos daqueles que nos socorrem nos momentos mais inesperados do dia a dia. Quando a gente escuta uma sirene tocar pelas estradas, a gente já fica preocupado, porque ali deve estar acontecendo fato grave. Porém, temos a oportunidade de devolver àqueles que a esperança da regulamentação de suas atividades. O Congresso Nacional precisa dar uma resposta à sociedade e, sobretudo, aos nossos queridos motoristas de ambulância, por todo o país, votando amanhã, dia 18, contra o veto 50, que regulamenta o exercício da atividade de condução de veículos de emergência. Vamos mostrar ao Brasil o valor de determinados trabalhadores e quando eles podem influenciar a nossa vida nos momentos que estamos aflitos, precisando do apoio. Nós não viemos aqui derrotar a presidente Dilma. Nós não queremos derrotar a presidente Dilma, que é, sem dúvida nenhuma, uma presidente preocupada com o Brasil. Ela quer fazer alguma coisa para o bem do Brasil, principalmente dos menores, dos pequenos. Mas, infelizmente, quem assessorou a prestar as informações equivocou-se de forma totalmente absurda, alegando que ficaria muito caro para as prefeituras manter um motorista de ambulância exclusivamente. Diz aqueles que assessoraram que o motorista ambulância tem que ser patroleiro, tratorista, caçambeiro, caminhoneiro e etc. Ele não pode ficar só à disposição da ambulância. Assim que o parlamento derrubar o veto, se Deus quiser, milhares de motoristas ambulâncias espalhados pelo nosso querido Brasil começarão uma nova fase em suas profissões com a mais respeito e valorização. Tenho uma consideração especial pelos motoristas de ambulância. Eu sei da sua lida diária, haja visto que conheço alguns no meu estado. Por isso me dediquei nos últimos anos para que a matéria fosse aprovada e com isso beneficiaria milhares de profissionais que trabalham com esse tipo de transporte. Por outro lado, o voto será aberto. A sociedade poderá acompanhar o posicionamento de seus representantes e conhecer os parlamentares que são contra ou a favor da regulamentação da profissão. Por isso, eu faço um apelo a todos os meus queridos colegas deputados e senadores. Vamos, amanhã, vamos prestar justiça a esses cidadãos que tanto lutam para salvar a vida. Como diz o hino dos nossos motoristas ambulância, os anjos da madrugada, que não tem hora e não tem estrada, não sabe se chega ou deixa de chegar. Vamos sim prestar justiça a essas pessoas humildes e simples, mas que fazem um trabalho extraordinário em salvar vidas. Quero também abordar um outro assunto, deputado presidente, senhores deputados. Está relacionada à construção e manutenção das estações de apoio para condutores de veículos de transporte, de carga ou veículo de transporte público de passageiros. Apesar de que os assuntos serem antagônicos, uma coisa ruim ele tem em comum. Ambos os projetos foram vetados pelo governo. Apresentei em 2011 o projeto de lei 785, que dispõe sobre a obrigatoriedade de existência de ponto de apoio nas rodovias estaduais e federais para os usuários da via, em especial os transportadores de carga. Essa obrigatoriedade estende-se exclusivamente em rodovias atualmente concessionadas. Todas as concessionárias direito o mesmo prazo que for concedido por órgãos estaduais e federais para implantação. Os pontos de apoio devem ser construídos preferencialmente nas áreas que completam postos de combustível, oferecendo estrutura básica para a higiene do motorista, alimentação, como banheiros
um chuveiro, lanchonete, restaurante, oficina, borracharia, enfim, para que o motorista possa efetivamente descansar. Os pátios devem ser grandes e suficientes para acomodar os caminhões em sua totalidade, os ônibus, as ambulâncias e assim por diante. Deve ser monitorinado pela garantia de segurança, deve ser fiscalizado por uma garantia de segurança das cargas transportadas e do cidadão. A distância entre um ponto e outro deve respeitar no mínimo 70 a 100 quilômetros. Vossa Excelência, permite, nobre deputado... Com todo prazer e com toda a honra. O nobre deputado Onofre Agostinho estava no meu gabinete e vinha ao plenário para ter a oportunidade de aparteá-lo, deslumbrando talvez o seu pronunciamento, mas me reportando a parte em que Vossa Excelência destacava a sessão que hoje realizou e a decisão a que esta Casa estará sendo submetida na noite de amanhã, referentemente ao veto aposto ao projeto de lei aprovado pelas duas casas, referentemente aos motoristas de ambulâncias, objeto da nossa sessão solene na manhã de hoje. Vossa Excelência sequenciou aquele trabalho inicial do deputado Dr. Ubiali e assumiu a posição de liderança na defesa dessa tese que reuniu hoje aqui cerca de 100 motoristas de ambulância, que vieram, talvez, dizer a todos nós, e obviamente a Vossa Excelência, que há uma expectativa em torno da nossa decisão na sessão de amanhã. Então, eu quero juntar ao discurso de Vossa Excelência esse meu aparte, que talvez até ou certamente deslumbrará o discurso de Vossa Excelência, mas será a reafirmação de que a tese que Vossa Excelência assume essa patronagem decidida, ela vai sensibilizar o plenário e, quem sabe, levar a uma decisão surpreendente nesta Casa, com a chancela da outra Casa, em função do bicameralismo imperante no país. Cumprimento a Vossa Excelência e auguro um desempenho da Câmara à altura das expectativas do povo brasileiro. Cumprimentos a Vossa Excelência. Agradeço, sem dúvida nenhuma, meu caro deputado, Mauro Benevides. É uma honra, é um prazer enorme ser aparteado por uma das maiores autoridades desse parlamento, Vossa Excelência, que foi senador, presidente do Congresso, foi deputado, presidente dessa Casa, um exemplo para o Brasil. Vossa Excelência tem a certeza disso. E o povo do Ceará, os motoristas do Ceará, motoristas de ambulância, estão atentos e principalmente muito gratos à posição de Vossa Excelência, porque assumiu aqui uma postura corajosa para votar pela derrubada do veto número 50, como assumiu também o deputado Isalci, como vai assumir também o deputado Luiz Carlos. Portanto, senhor presidente, o projeto de lei 7096 de 2014, que altera a lei 95/97, Código de Trânsito Brasileiro, para disciplinar a conduta dos motoristas em rodovias sem estrutura e comprimento. Sabe o que acontece essa lei? Essa lei, senhores deputados e senhores motoristas de ambulância que nos honram com sua presença aqui nessa sessão da Câmara dos Deputados. O projeto de lei 7096 de 2014, que altera a lei 95/03/97, diz o seguinte: cada 8 horas, o caminhoneiro, o transportador, é obrigado a parar por meia hora, ao meio-dia e à noite. Aí eu pergunto, parar onde? Onde é que os caminhoneiros vão parar, os motoristas de ônibus, os motoristas de ambulância? Onde é que eles vão parar? Sequer tem um local para eles parar. Se parar no acostamento, são multados. O que está acontecendo hoje? O caminhoneiro que parar no acostamento será multado. Mas a lei exige que ele pare. A lei determina que ele tem que parar. E esse deputado fez um projeto de lei obrigando
as concessionárias a construir esse ponto de apoio para que o motorista pare. Lamentavelmente, também assessores que não estão preparados para assessorar a presidência da República aconselharam a presidente a vetar. Eu não estou aqui acusando a presidente da República, porque é uma autoridade consciente, é uma autoridade bem intencionada, é uma autoridade que quer o bem do Brasil, é uma autoridade que vê as dificuldades do povo. Mas, infelizmente, alguns assessores prestam informação de forma totalmente equivocada, como prestaram sobre a regulamentação dos motoristas de ambulância. Como também prestaram mal informação ou informação equivocada sobre o ponto de apoio dos caminhoneiros. Por isso, meus caros deputados, me permitem vossas excelências, eu me dirigi carinhosamente aos nossos visitantes, aos motoristas de ambulância ou de emergência que se encontram nas galerias desta casa. Já tiveram pela manhã, numa sessão solene, em que esse parlamento quis dizer ao motorista de ambulância do nosso país o nosso muito obrigado, por tudo o que eles já fizeram nos salvar vidas por esse imenso país. Eles estão de volta. Vão ficar aqui, deputado Isalci. Só vão embora depois do resultado do veto, depois de ter sido votado o veto. Deus permite, e tenho certeza que Ele há de fazer isso, de iluminar a consciência de cada um dos senhores deputados, que venha à luz para que cada parlamentar não obedeça aos ditames do seu partido, que não obedeça à orientação partidária, mas obedeça à orientação da sua consciência, que obedeça à orientação do seu coração, que o coração fale mais alto na hora de colocar o voto, que fale mais alto a sua consciência, que diga a cada um e a cada uma dos senhores deputados e senadores deste parlamento: nós queremos ou não ter uma sociedade, uma organização que efetivamente cuida da saúde do nosso povo. Sabe, deputado Isalci, o motorista da ambulância não é só motorista, ele não só dirige, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser às vezes médico, ele tem que ter um profundo conhecimento psicólogo para poder minimizar o sofrimento das pessoas que ali são conduzidas. E muitas vezes, deputado Isalci, eu conheço motorista de ambulância que são até banco. Tiram o seu miserável salário que ganham do bolso para pagar comida para os acompanhantes dos doentes, que muitas vezes não tem sequer um centavo no bolso para saciar a sua fome. Eu conheço muitos dos que fazem isso, e fazem com prazer e com alegria, fazem com vontade de bem servir o povo. Agora chegou a hora de nós reconhecer. Eu já disse, vou repetir, já disse isso para o líder do governo: nós não queremos afronto com o governo, nós não estamos aqui para derrotar o governo, nós não estamos aqui para afrontar a presidente da República, nós estamos aqui para pedir justiça, nós estamos aqui para solicitar a vossas excelências, senhores deputados, senhores senadores, para fazer justiça a uma categoria que tanto faz em favor daqueles que precisam de carinho, amor e compreensão. Vem aqui sim fazer esse apelo. Vamos pedir. Eu e o presidente da Associação dos Motoristas de Ambulância já percorremos
quase todos os gabinetes desta casa e da casa de lá. Nós já visitamos quase todos eles e pedimos, imploramos, solicitamos, mostramos a cada um da importância da regulamentação da profissão de motorista de ambulância. Nós não queremos nada, senhores deputados. Nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos a regulamentação dessa profissão para sermos reconhecidos. Você não é mais um motorista comum. Você não é mais um motorista que dirige patrola, trator ou caminhão, e sim dirige veículo que conduz pessoas debilitadas. Você não dirige veículo que transporta mercadoria e nem animais, mas sim pessoas debilitadas que precisam estar na hora certa, no local certo, nos hospitais, às vezes até infringido o código de trânsito, tendo que ultrapassar pela esquerda ou pela direita, às vezes extrapolando a velocidade permitida pelo código de trânsito para poder chegar em tempo, momento exato. Você tem que estar lá na hora exata para poder salvar aquela vida que está dentro do seu veículo. Por isso, nós vamos aqui, deputado Francisco, mais uma vez. Pela manhã, Vossa Excelência que esteve, aliás, fez um belo pronunciamento que emocionou inclusive todos os motoristas da ambulância que estiveram aqui pela manhã, como Vossa Excelência o deputado Isalci, deputado Mauro Benevides. Agora à tarde nós estamos de novo enfatizando a importância do veto amanhã, deputado Francisco. Vossa Excelência que já disse para todos os motoristas que vai votar pela derrubada do veto, eu com muito prazer e com muita honra vou ouvir a parte de Vossa Excelência. Estava vindo para cá e sintonizado na Rádio Câmara, ouvindo atentamente seu belo discurso, mexendo mais uma vez com os corações, com a alma do povo brasileiro. E eu quero dizer mais uma vez a todo o Brasil: aqueles motoristas não carregam mercadoria, carregam ser humano. Quando Vossa Excelência diz que eles precisam ter o conhecimento do que é o corpo humano, eles precisam ter o sentimento que estão carregando ali pessoas, que estão carregando gente, e como gente nós precisamos também dar oportunidade para que esses homens sejam felizes. Eu faço isso do fundo do meu coração e da minha alma, e pedindo aqui como representante do PMDB, ligado à base de sustentação da presidente Dilma. Presidente Dilma, nós não queremos ter confronto com Vossa Excelência, nós queremos abrir os olhos da senhora, como eu disse hoje de manhã, que o presidente Lula ouvia as vozes da rua, e nós precisamos ouvir o clamor desta população, população essa que merece o nosso carinho, o nosso amor e o nosso respeito. Saiba disso daqui, Onofre, eu sempre tive posição nessa casa, e não é por ter agora uma posição que eu estou contra a minha querida presidente Dilma, não, pelo contrário, presidente Dilma, eu quero que a senhora volte a dirigir o destino dessa nação, e é por isso que eu encontro agora, nesse momento, um momento de reflexão, e vou dizer, vou lhe dar um voto para esses motoristas, para que eles possam votar na senhora no dia de amanhã. Muito obrigado. Agradeço a manifestação de Vossa Excelência. Nós esperamos, digo isso com sinceridade, embora a vida pública às vezes desilude a gente, às vezes a vida pública deixa a gente aborrecido, chateado, decepcionado,
Mas eu tenho certeza absoluta que amanhã nós vamos dar resposta aos nossos motoristas de ambulância. Vou repetir como disse o deputado Francisco. Nós não queremos afrontar a presidente da República. Nós queremos é fazer justiça. Nós queremos que a profissão dos motoristas de ambulância e de emergência seja regulamentada, que eles só possam dirigir o veículo que transporta seres humanos debilitados. Eles não precisam ser tratorista, eles não precisam ser maquinista, patroleiro ou caminhoneiro, eles têm que ser motorista exclusivamente que salva a vida, como diz o hino dos motoristas de ambulância. Os anjos da madrugada não têm estrada nem a hora de chegada, mas têm a grande missão de conduzir pessoas debilitadas que precisam do nosso carinho. Por isso, senhores deputados, eu sei que não estão presentes todos os deputados, mas tenha certeza absoluta que a sociedade brasileira haverá de pedir a cada um parlamentar que cumpra com o seu dever, que vote conforme a sua consciência, que veja bem o que nós estamos dizendo. Nós queremos que se faça justiça, nós não queremos prejudicar ninguém. Por isso vou encerrar aqui, meus caros deputados. Mas antes de fazer, me permitam, por alguns instantes, eu poder levar o meu pensamento ao Criador, para pedir para Ele, orienta, Senhor, a consciência dos nossos parlamentares, para no dia de amanhã, fazer justiça àqueles que clamam por justiça, que nos ajude a derrubar esse veto, em homenagem aos motoristas de ambulância, mas principalmente, deputado Francisco, aqueles nossos antepassados, aqueles motoristas de ambulância que tombaram no cumprimento do seu dever, que não estão mais nesta dimensão, mas estão numa dimensão superior, quem sabe, torcendo para que nosso parlamento possa corrigir o equívoco cometido e vote pela derrubada do veto amanhã. Viva o Brasil, mas viva os motoristas de ambulância. Muito obrigado.